RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifansan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Confira aí as atrações do nosso Dois Toques de hoje, os assuntos. Zagueiro Bressan está indo jogar no Dallas Futebol Clube nos Estados Unidos. Grêmio, perto da renovação com Léo Moura. Léo Moura vai permanecer. Marcelo Lomba foi eleito o melhor goleiro do Brasileiro pela CBF. Hertha Berlim acena com 10 milhões de euros por Rodrigo Dourado. Mas o Inter quer mais, quer 14 milhões de euros. Para tratarmos desse e outros assuntos, comigo hoje, Mário Sérgio Martins. Tudo bem, Mário? Tudo bem. Satisfeito com o terceiro lugar? Muito, muito. Tá o bom. Inter superou o Inter. Interessante. Animadíssimo. Fábio Berti, animadíssimo. Pô, veio de vermelho para te homenagear. Respeito. Convidadinho para a primeira divisão, vamos embora. Ele já provocou. JB João Batista Fê. E o Inter tem 70% do Dourado. A cota é boa. Eu ia dizer. Na verdade, eu disse que é 14 para ficar com os 10, né? Tem aí comissão, tem isso, aquilo, fica com 9 milhões, 8 milhões. Pô, o Inter precisa. É um negócio, é futebol. 40 milhões de reais, vamos arredondar. Porque se der 40 milhões na mão do Inter, sai hoje. Ajudem muito, né? Para tem quem mais. tem que fazer. Parece que o Marcinho, que não jogou conosco esse ano, também pode ir. Né? O Marcinho também Do pode Fortaleza. ser na mesma balada. Então vamos. Eu acho que o Inter precisa fazer caixa agora. Nós temos Libertadores, Copa do Brasil, tem que fazer caixa. Se é a moeda, é a moeda. Vamos embora. Bom, você nos assiste nos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do nosso estado, para o Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos através das nossas plataformas digitais, ao vivo, em todas elas. No Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e também no Facebook. Facebook, inclusive, você manda sua mensagem, faz a sua crítica, a sua pergunta, interage conosco também e fazendo o programa com os nossos companheiros de hoje. Importante que você compartilhe também você e peça para seus amigos compartilhar, porque afinal de contas a gente completamos aí agora no último dia 2, apenas 5 meses no ar com a nossa RDC TV, uma emissora genuinamente gaúcha, com produção totalmente local, focada no nosso estado, no Rio Grande do Sul. Nosso Dois Toques para a CIMI, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 60 anos, nossa força e tradição. Nacional Gás, energia indispensável e EGR, que é a empresa gaúcha de rodovias que vem atuando na manutenção de melhorias das rodovias gaúchas. Entre as principais obras entregues está o viaduto da duplicação na estrada de Santa Cruz do Sul, na RS 287, com investimento, olha só, mais de 26 milhões de reais. Na região metropolitana, em Viamão, a EGR está erguendo um outro viaduto no entroncamento da ERS 040 com a 118. Nessa, são mais de 16 milhões de reais. Tudo isso, esta e outras melhorias estão sendo feitas para mim, para você, para nós, ou seja, para maior segurança nas estradas e o desenvolvimento do nosso estado, do Rio Grande do Sul. E o Everton, tem essa situação, o Everton fica, não fica no Grêmio, teria uma proposta, o Everton que prefere até sair somente na janela, a janela principal, que seria na metade do próximo ano. O presidente Romildo disse, olha, se é para sair, sai agora. Mas ele fica ou não fica? Pedro Oliveira nos traz essa matéria. O Grêmio terminou a temporada bem, com uma vitória e classificação direta para a Libertadores de 2019. A gente sabia que era a importância desse jogo de hoje, para ficar nesse G4 aí, para até ano que vem facilitar as coisas, para fazer a preparação. Mas o jogo contra o Corinthians, além da vitória, pode ser marcado como o último do atacante Everton pelo Grêmio. Natural do estado do Ceará, Cebolinha tem 22 anos, está desde 2014 no Grêmio e já conquistou títulos como Copa do Brasil e Libertadores, sem contar a passagem pela seleção brasileira. A gente sabe que no futebol as coisas acontecem muito rápido, né? E comigo não é diferente. Então, com 22 anos, pouca idade, conquistei já 4 títulos e títulos importantes, né? A gente fica feliz também,
tá podendo chegar à seleção. A gente sabe que futebol as coisas acontecem muito rápido e hoje não foi diferente. Mas recentemente, o atacante vem gerando interesse da Europa. Segundo o jornal The Sun, o Manchester United fez uma proposta de 30 milhões de libras por ele. O treinador rival, Pep Guardiola, do Manchester City, chegou até a ligar para o atacante. Cara, a gente sabe que tem um certo assédio aí, né? A gente procura manter a cabeça aqui, apesar de ser difícil, porque a gente sabe que está fazendo um bom trabalho. As equipes acabam te sondando ali, a gente fica escutando rumores, cria aquela ansiedade. Mas vamos ver aí, agora vamos descansar bem nas férias aí, ver o que nos espera no que vem. A direção gremista recentemente renovou o contrato do atacante até 2022. Seu salário está na casa dos 400 mil reais. Mas um aumento não seria ruim, né, Everton? Se quiserem renovar o meu contrato aí também, eu tô aí, né? Mas a gente sabe que, como eu falei ali anteriormente, tem aquele assédio, né? Tem aquelas sondagens, a gente sabe que está sendo observado. A gente procura focar aqui, né? Mas vamos ver aí agora entrar de férias. Vamos ver o que nos espera ano que vem. Se chegar algo concreto, algo que for bom para ambas as partes, a gente tem que sentar e decidir. Everton está no seu auge, classificado para mais uma Libertadores com o tricolor e podendo se firmar como um dos ídolos do clube. Mas Cebolinha, qual seria o melhor momento para sair? Agora ou no meio do ano? Tem aquela vantagem que você sair no meio do ano, você pega início de temporada da Europa, né? Isso cria uma grande vantagem, a gente sabe você chegar para se adaptar mais rápido. Não você chegar assim no meio da temporada lá é bem difícil, né? São poucos jogadores que chegam já, tem um entrosamento assim, de chegar já jogando. Mas a gente sabe também que futebol é momento, nunca se sabe o dia de amanhã. Às vezes você pode estar por cima, outras vezes por baixo, então eu creio que a gente tem que aproveitar o momento. Mas Everton, peraí, vamos combinar que jogar na Europa é um sonho para qualquer um. Recentemente, jogadores do Grêmio como Arthur e Jailson foram para lá. Vai dizer que não conversou com eles? A gente procura, inclusive mesmo na seleção, tiver a oportunidade de estar com o Arthur lá, né? Tentar como que é, como é esse convívio, como é essa adaptação. A gente procura sempre, o próprio Jailson agora que foi lá para a Turquia, a gente procura estar sempre procurando, porque a gente sabe que a nossa hora pode chegar. Agora, Everton vai ser ainda mais assediado por clubes de fora. E se chegar uma proposta, o tricolor não vai segurar o jogador. É que eu falo, o Grêmio, um grande clube, ele sobrevive vendendo um ou outro jogador e formando novos jogadores. É uma bola de neve, não adianta você só vender, você tem que formar também. E o Grêmio, nos últimos 2 anos, ele tem feito isso. Você vê que o Grêmio vendeu jogadores importantíssimos e mesmo assim o Grêmio continuou ganhando, continuou disputando várias competições e bem. Eu acho que isso tudo se resume a um trabalho muito bom, do presidente até o roupeiro. Porque não adianta nada você só vender e não dar sequência com outros jogadores. E é aí que entra o Grêmio e Renato, formando novos jogadores para assim poder sobreviver com uma possível perda de um atacante tão bom como o Everton. Pois é, o que significa a saída do Everton? É dinheiro no caixa, né? Tu como ex-dirigente, Mário Sérgio, dirigente, sempre tem essa preocupação também, né? A questão financeira. Mas a perda de qualidade. Duas coisas. Tá? O que o dirigente pensa? Duas coisas. O futebol pensa uma coisa, mas o financeiro pensa outra. Na verdade, tu tem que pensar no todo. O Everton quer sair, ele vai sair. O seu empresário vai fazer com que ele saia. Isso é certo, tá? O presidente do Grêmio tem razão. Se vai sair, não é na metade do ano, o Grêmio pode estar disputando as 3 competições. Claro. Né? E aí vai perder o jogador, vai ter que ajeitar o time de novo, então resolva agora. Agora, uma coisa é certa, o Everton vai sair em algum momento, o Grêmio precisa de caixa, então que vá agora. Não é que eu sou colorado, que isso, aquilo. É que, na verdade, isso é o futebol. Não, na realidade, tu está sendo quase um gremista, né? Porque tu está ajudando no planejamento do Grêmio. Não, por favor, não quero te ofender, eu tô brincando. Não, eu entendo e aceito. Tipo, tu está falando mais coerente futebolisticamente. Claro, não, tô fazendo com coerência, é isso. Né? O futebol se faz assim, não adianta querer futebol com a emoção nesse momento. Né? O treinador e os jogadores trabalham 11 meses, o financeiro, o presidente trabalha 1 mês inteiro para remontar. Só tem esse mês. Depois não tem mais. Tu não vai vender em março, não vai vender em abril. E tu precisa vender. O ativo dos clubes, o maior ativo, são os jogadores. Por quê? Porque é um ativo que tu faz a diferença entre os outros em relação à bilheteria, em relação a sócios, em relação à TV. São quase iguais, tirando lá o Flamengo e o Corinthians, o resto são quase iguais. É o futebol que é o diferencial. A receita com venda de jogadores. Faça-o agora. Mas a condição desse dirigente experiente que o Mário
Esse tipo de jogador que se destaca, ou desde que ele começa a se destacar em categoria de base, o Everton demorou um pouquinho mais, foram 3 anos, enfim, mas sabia que tinha sombra, né? Sabe disso? Lá pelas tantas já existia o planejamento de não é que tinha sombra, tinha titularidade. Em algum momento ele sairia. Não, mas ele teve lá que não era, tinha o Pedro Rocha, tinha o jogador quase na Esses dele. valores são identificados e se sabe que mais dia menos dia se planeja isso, já está lá no fluxo de caixa do clube. O Grêmio tem 2 jogadores ali, esse Matheus e outro menino ali, o que joga na... PP? Não. Jean-Pierre. Jean-Pierre, tá. Esses 2 meninos, o mundo, ou nós que sabemos futebol, já sabemos que é moeda. Sim. Daqui um pouquinho vai ser moeda. O Grêmio vai ter que se preparar para vender um ou outro no final do ano que vem. Mas isso é verdade, mas não adianta a gente... vai ficar, não vai ficar. Mas o futebol brasileiro é assim, como tu falou. É um ativo, ou seja, a formação de jogadores da fundamental exatamente para isso. Agora, o importante, a venda... Ela acontece, ela é inevitável. Tá. Agora, o importante... E que bom, Cadu, a gente vai falar dele na sequência, mas tu citaste aí, que bom que assina o futebol brasileiro pelo seguinte, porque o Inter não lançou mais nenhum primeiro volante desde que o Dourado chegou. Isso não é uma crítica ao Dourado, mas o Inter precisa vender o Dourado para aparecer um outro segundo volante. E eu já tenho 2 nomes aqui que eu sou completamente apaixonado. Tá? É Ramon, que é o Edenilson canhoto, e o Nonato, que é um ótimo volante. Mas não tinha Isso é um erro, não desses jogadores, mas é que esperar que o jogador seja vendido para aparecer outro é um erro. Esse dia eu estava vendo o planejamento do Rodrigo Caetano, que é muito experiente nesse caso. Ele disse, ele disse assim, nós temos que ter 2 jogadores bons para a mesma posição. Evidente que foi em sentido figurado. Ele diz o seguinte, nós vamos perder jogadores ou para vender, ou o jogador vai ter problema, nós temos que ter bons jogadores. E a base é que tem que dar isso. Porque tu vai buscar 1 ou 2 ou 3 jogadores de exceção para jogar como titular, o resto tem que trazer da base. Quando o Inter e o Grêmio fizeram isto, e o Grêmio está fazendo agora e está fazendo muito bem, o Inter deixou de fazer e agora está retomando isto, nós nos demos muito bem. Só que, tanto financeiramente como no campo. Essa questão de se apaixonar... Não pode ser um amor à primeira vista, uma paixão. Até porque o menino, tu daqui um pouco, tu tem que ter um certo receio. Eu sou velhinha de Taubaté. De Taubaté. Eu prefiro ver, porque daqui um pouco se tem uma promessa na base e tu chega lá na tua turma, que é outra do profissional, e tu não acaba dando essa resposta na base. Por exemplo, para citar do exemplo do Everton... Tu tem o potencial. Bom, o potencial é excelente. Mas tu confirmar, depende também tu ser aproveitado onde. Se tu for aproveitado num time organizado, é uma coisa. Daqui a pouco tu tem um grande potencial. Se tu é lançado num time médio, ruim, tu acaba não dando uma resposta. É melhor o Grêmio vender hoje, é melhor vender o Everton, tá? Não que necessariamente seja obrigado a vender, que precise enlouquecidamente. O Grêmio está quase no seu equilíbrio financeiro, já está quase que era aquela história de tudo que entra no mês é o que tu gasta no mês. O Grêmio não precisa de uma... Sabe aquela história que o Inter hoje precisa? Claro, o Inter não. O Inter deixa contas... muito grande de caixa. Isso é um perigo. 62 milhões no ano passado, já estava em 19 no meio desse ano e vai a 60 novamente. Então precisa de vendas de jogadores como o Alisson na Europa, como o Fred na Europa, como o Valdívia, para conseguir ir tapando esses furos aos poucos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, pro Grêmio, não financeiramente, mas no time, é melhor, por exemplo, vender o Everton, que vai ter o TT na frente, que vai ter substituto daqui um pouco, do que o Jeromel ou o Kahneman. Principalmente o Kahneman que tinha proposto. Porque não tem zagueiro. Não tem. Não tem zagueiro. Não tem no mercado, né? Eu acho que são 2 posições hoje que são carentes. Zagueiro. E laterais. Não, e centroavante. Centroavante e centroavante. Mas laterais. Agora essa questão, Cadu, porque antigamente se fazia lateral, tinha a escrita se fazia lateral, se fazia em casa. Goleiro se fazia em casa. Não faz mais. Mas lateral... Olha a dificuldade, o Internacional não chegou mais longe porque não acertou com seus laterais. Fabiano teve um bom período, o Iago teve um bom período, o Zeca teve, relativamente, se tem expectativa que o Zeca, com uma pré-temporada, seja um jogador, aquele jogador que se imagina, mas o Internacional teve problema sério nas laterais. Aí o planejamento faltou isso. O Rodrigo Caetano está fazendo, né? Nós temos que ter jogadores... competições, como em 2019. Nós temos que preparar. Primeiro, não é um planejamento mágico. 2019 nós vamos estar embrionário ainda. Tu não vai formar jogadores, né? Agora, o que o Cadu falou há pouco, que vocês prestaram atenção, eu acho muito importante isso. O Inter lançou vários jogadores para 2016, lembram? E todos sucumbiram. Nenhum. Só os que não sucumbiram que já estavam em 2015. Sim. Que era o caso do Dourado, e os que vieram.
Porque os outros meninos... Por quê? Time ruim. Mas o Dourado foi afetado por esse contexto. Mas não sucumbiu. Foi afetado por esse contexto. E voltou esse ano, deu bem uma preparado. Porque já tinha crédito, né? Porque já tinha crédito. A questão da venda, ela é inevitável, que eu estou dizendo. Ela é inevitável. Isso Não, aí até é a porque questão tem do gente que acesso compra. profissional. Aí gente que a questão compra, é de esse é o saber problema. comprar. O Internacional chegou aos seus grandes títulos, Libertadores, bicampeonato, Mundial, enfim. Mesclando, ou seja, né, Cadu? não, vendendo. E começou lá com quem? Começou lá com o Daniel Carvalho, depois passou pelo Neymar, O primeiro passou foi o Diego pelo Fred, Rincon, passou te lembras? Diego Rincon. Primeiro. Mas o que o Internacional Que fez? tinha cláusula de compra de 850 mil dólares e o Dinamo de Kiev chegou e ofereceu 300 dólares, não, euros. E o Dinamo de Kiev chegou e disse assim, ó, te dou 300 mil euros e agora? Onde que eu assino? Aí o Carvalho não tinha o que fazer e disse... Tá, mas Faltou aí, o Pato nessa aí, lista quem é, aí. aí quem é Nós que temos pagar as contas. no outro Aí quem dia. é que o Internacional foi buscar? Fernandão, Yarley. Mas foi 2 anos depois, né? Né? Não, mas Nós tu tivemos- vendeu e soube comprar. Não, tá certo. E aí tu chegou aos títulos. Não adianta tu ter o dinheiro e não saber comprar. E continuou o ciclo, vendeu o Pato, fez muito. Sim, bom veio o dinheiro. Pato, veio todo, claro. E aí nós trocamos o técnico, veio um técnico muito bom, que veio do Figueirense e agora hoje é comentarista. Muricy, que preparou aquele voltando à time questão do 2006, Grêmio, mas... preparou aquele time de 2006. Tudo é uma questão de futebol, não é assim uma mágica que se faz. Futebol tu faz Só uma que aí- organização e as peças certas no lugar certo. Só que aí, Cadu, o Grêmio tá hoje renovando com o Léo Moura, lateral direito, Pois é, essa era a 40 questão anos. que eu ia ter Mas não é um questionado. presente só, hein? Como? Não seria só um presente? Porque eu não sei se o Léo Moura vai conseguir jogar. Ele quer jogar mais 2 anos, tá? Pois é. Bom, salário mas de querer, 180 eu quero mil. muita coisa também, né? 180 mil o salário do Léo Eu Moura. quero ter o... Eu, por exemplo, queria ter a conta bancária tua, que me ofereceu 15 milhões para emprestar, ou a do Mário Sérgio. Assim que eu pegar os 15 eu dele, eu te queria, eu empresto. queria. Assim que eu pegar os 15 milhões dele, eu te empresto. Qual é o juro? Eu fiz uma figura É, de taxa. linguagem aqui um dia, eu vou ter que sempre explicar isso pro Não, tu telespectador. faz figura de linguagem sempre, agora tu tinha tá uns 15 apaixonado milhões? pelo jogador. São figuras de Aí linguagem. eu falei pro Cadu assim, Cadu, porque o Cadu dizendo, não, porque o Renato, talvez é o contrato para fazer a vida no Flamengo. Eu falei, não, mas peraí, o Renato já fez a vida no Grêmio, porque nos últimos anos o Renato embolsou 15 milhões no Grêmio. Eu falei, se eu te emprestar 15 milhões, Cadu, tu não vive o resto da vida? Não, mas eu não preciso 15, me dá um. Esquece. Só no juro. Não Esquece seja os 15. modesto, Mário. Só no Não, juro. não, não, milhão tu já aplica deixa. bem. Não, mas a questão é a seguinte, tá, o Cadu? Renova com o Léo Moura agora. Já tem o Léo Gomes. Nenhum lateral direito da Tá, base vai continua subir. igual. Continua o que tem. É. Continua o que tem. O Cícero Foi suficiente? O Cícero é que está na Foi dúvida. suficiente. O Cícero tem sondagem de Fluminense, Figueirense e, caramba, tinha um outro clube. O Cícero. Fluminense, Mas o Grêmio Figueirense, que é o Cícero? Fortaleza. Ou é do Cruzeiro ainda? O salário dele é... Não, o Cícero está livre. Tá livre. Ele tem um salário de 200 mil e tinha mais premiações, bonificações. O Grêmio queria reduzir isso. Só que eu não sei se ele vai querer. Ah, mas o Fluminense tem que levar ele mais 15, não. Agora, não vamos tirar a importância que o Cícero teve. Mas eu não... Qual? O Cícero, os gols decisivos, os momentos decisivos, na chegada dele, ele chegou para fazer um final de Libertadores Decisivo? e foi campeão. Eu não vi nada do Cícero desse. Não, ele fez O contra Cícero na jogou. final. O Ele Cícero fez contra a Chape. Só isso. O Cícero jogou de volante, jogou de meia, armador, jogador. jogou de Não, mas isso é outra atacante. coisa. Fez gol de falta, fez gol de cabeça, fez gol de Tá, arremesso. mas foi fora pago da área. para isso, né? O salário caiu na conta ali. O que eu contesto, João, é só que encerrou-se o ciclo, eu acho que não tem que renovar com o Cícero mesmo. Beleza. Nós já discutimos o que Mas ele não as foi desprezível. necessidades, mas foi um cara que foi importante. Mas a questão do Cícero... Eu acho que essa conta... A questão do Cícero, ele entra naquela relação dos jogadores que o Grêmio tem com idade avançada. Ele é um deles, vai ficar com todo mundo, vai ficar com o Léo Moura, Foi mais vai importante ficar, que o vai Léo ficar Moura. com o Cícero, né? O Maicon é um jogador veterano também. Quer dizer, tu vai ficar com todos os jogadores Só que, ô Cadu, o presidente Romildo esteve aqui recentemente, aliás, já aproveita que o ensejo, já convidei agora os dirigentes do Grêmio e o Roberto Melo. Melo, dá essa moral aqui, né, Melo? A gente está te esperando aqui nessa cadeira do Não, Fábio ele vem, Berto. ele vem. Ele prometeu, ele disse que ele vai dar um jeito na agenda Até dele. porque tem uma eleição agora, depois da eleição acho que ele vem, né? Não, é só para explicar, porque, trouxeram o presidente do Grêmio, não trouxeram do Inter e tal, que o Inter entrou no processo de eleição Marcelo. também. Só que assim, ó, Cadu, o presidente Romildo deu uma explicação interessante, que eu acho que poucas pessoas repercutiram isso ou se ligaram disso, ou talvez não tiveram acesso à informação. O presidente disse, não, o Renato, já teve vários jogadores que o Renato pediu que nós não contratamos. Aí ele disse, não é porque nós não queremos, é porque o Renato pede jogadores, e aí linka com a informação que nós tivemos, que o Renato deixou uma lista agora, para a direção do Grêmio, com 3 nomes de cada posição que ele queria. O nível A, o nível B e o nível C.
Seguramente o Cícero está naquele nível, com todo respeito ao atleta, mas no nível C do Grêmio, que o Grêmio contratou. O Renato deve ter pedido um jogador muito caro, que não deu, um segundo jogador também muito caro, que não deu, e aí o Cícero é aquele cara que é barato, estava encostado no São Paulo e veio com um salário. O problema é o seguinte, aqui até o Miro está fazendo essa coisa. Por isso que esses caras vêm. O Renato não pede bruxinho, como a gente imagina. O Moura é diferente, tá? Na verdade, para mim, tá fim de carreira. Quem? O Léo Moura. Léo Moura, tá fim de carreira. É um jogador que já teve dificuldades de jogar, inclusive problema de viajar e jogar. Não, o Renato tinha definido que ele só jogaria aqui. Mas não pode ter um jogador que só joga na arena. Porque ele vai fazer falta. Como é que muda o esquema? O esquema muda sempre. E outro jogador que ele tem que ter um cuidado especial para jogar. Entendeu? Você vai ter sempre alguém na defesa dele, vamos dizer assim, né? Para que ele possa... Exatamente. Então, acho que o Grêmio, se renovar, é para... Enfim, para aqui não, mas o Grêmio não tá é, acertado, não. Tá acertado. Não, mas o Grêmio, por aí, o Grêmio não é... Eu também acho que não é, né? Eu também acho que não é. Um dos problemas do Grêmio foi isso, os jogadores veteranos, até que diz o Miro aqui, o Miro vê. O Cícero é meia boca, mais ou menos, pode ir embora. Aí o Grêmio vai manter todos os jogadores que foram questionados, em termos de... E aí é um ano mais velho, né? É um ano mais velho. E nessa idade faz muita diferença. Faz diferença. Teve dificuldade ao final da temporada agora por causa disso também. Os jogadores do Grêmio não cozinham na primeira fervura. Então, o Maicon, com todo respeito, eu sou fãzaço do Maicon. Faltou perna. Graças a Deus tem um ótimo relacionamento com a pessoa Maicon, ele é um cara gente boa demais. Agora, ele foi mega elogiado nessa última partida contra o Corinthians. Cara, ele fez um ótimo primeiro tempo. O segundo tempo do Maicon é de um cara de declínio físico por causa do esgotamento da temporada. Não, mas eu acho que tu pode ter. Se tu tem, de repente, um jogador do teu lado, se é um jogador jovem que tem velocidade, o que se caracterizou quando se teve o Maicon e o Cícero? A lentidão do Grêmio, a saída de bola. Não tinha um time lento saindo. Cadu, e tem mais um detalhe. Eu não sei porque tu te apaixonou pelo Cícero. Uma temporada assim, outra não, né? Mais uma vez, em mais uma temporada, o Ramiro foi discreto. E mais uma vez, o Cortez foi discreto. Não, mas por quê? Só um pouquinho. O Cortez tinha que segurar, que a grande característica dele é ali. E o Ramiro teve que jogar por trás do lateral. Não, eles só foram discretos a partir do momento que o time do Grêmio caiu. É verdade também. Quando o Grêmio perdeu. Mas é o que eu estou dizendo. Quem é que dava toda a mecânica de jogo pro Grêmio? É aquele jogador que arruma, quando perdeu o Arthur. Depois perdeu o Luan. Aí, evidentemente, que todos os jogadores caíram de produção. Até então, não. Até o momento do Arthur, o Luan tinha condições, o Grêmio foi aquele campeão. O Renato, na última partida contra o Corinthians... O Renato, na última partida contra o Corinthians, jogou com um esquema com 4 jogadores no meio campo. E para acomodar o Alisson, que é muito bom jogador e combina bem jogadas com o Léo Moura, botou o Ramiro quase de meia esquerda. No último jogo, o Ramiro jogou pela esquerda. Tu entendeu? Então, o Ramiro, às vezes, ele paga o preço por ser um cara voluntarioso, que faz todas, que gosta de ajudar, que é o cara que não reclama, que eu também acho contestável isso. Eu sempre cito a história do Bolatti. Fernandão lá atrás ficou chateado com o Bolatti que não quis jogar de zagueiro. Eu estava como setorista e tive a oportunidade de dizer isso na época para todo mundo que estava lá no Inter. Diz, eu, a grosso modo, não vejo nada errado, porque se o cara me pede para narrar o jogo e eu sou repórter, eu digo que eu não posso narrar um jogo porque vai ser um fiasco. Se o Bolatti diz que não sabe ser zagueiro, não sabe ser zagueiro. Mas claro, mas o jogador sabe. O jogador sabe seu limite, essa é a verdade. Tu mudar a tua característica, tu mudar o posicionamento, é aquela mesma... É tão simples. Aí quando tem um zagueiro de pé direito, tu joga pro outro lado, o jogador não tem o mesmo rendimento. Não é a função dele. Mas o treinador não identifica isso, o treinador não conhece não é a questão às vezes é a necessidade que te obriga a às vezes sim, mas tu não pode mudar um esquema com outros jogadores. Sim. Esse é o problema. O Internacional tentou 2 vezes esse ano. Um foi contra o América, lá em Minas Gerais, mudou um esquema que ninguém desconhecia, vamos lá, oi, como é que tá, o teu nome é esse? Deu no que deu. E um outro jogador que eu não lembro, agora, que é esse o problema. Ele mudou as funções, ele botou o Zeca como volante. Mas é isso que quer dizer. Aí tu muda a característica do jogador. Mas isso foi no Grenal. O que ele tá falando na América Mineiro, que o Dourado estava suspenso e aí ele jogou com os 2 volantes, o Edenilson e o Patrick, lado a lado, e aí ninguém marcou no meio. Ninguém. É que nem deixar 2 pessoas cuidando de um cachorro. O cachorro vai morrer. Que ninguém sabe cuidar. Quer dizer, não é que ninguém sabe cuidar, um deixa para o outro. Sim. É isso que eu quero dizer. O JB, o Grêmio então já renovou, e aí eram renovações fundamentais, importantes, né? Que era a renovação do Kahneman, do Jeromel. Do Jeromel, aí também o Jael, que também é discutido, mas é aquela história de falta de centroavante. O Grêmio tem o Jael e tem o André, agora com o Léo Moura.
Então, a tendência que se pode se observar aí, que o Grêmio vai renovar com todos os jogadores, com o próprio Douglas também, que estaria conversando, até para uma renovação. Não, tudo bem, mas o Douglas é bem possível que ele vai jogar no Vasco na próxima temporada. Eu te confesso que eu tentei contato em alguns momentos com o empresário dele, que é o Bruno Paiva, filho do Mário Sérgio. Ponte de Paiva. Sem sucesso, não conseguiu contato, o empresário dele também que incomunicável, não está passando muita coisa pra gente, mas lá no Rio, dois colegas da imprensa do Rio já me passaram o seguinte, aqui no Vasco se fala que ele vem pra cá, porque o salário dele é muito alto no Grêmio. O Douglas, ele tinha uma condição especial com o Grêmio bem interessante, tá? Lembra que ele veio com o contrato de risco? Ele assinou com um contrato de risco lá atrás, quando ele chegou em 2000. Comeu a bola na Copa do Brasil? Comeu a bola na Copa do Brasil, assinou 2 anos de contrato de risco, de 100 mil podia chegar a 400, e aí ele jogava em todas, estava ganhando bem. Aí assinou por 400, machucou. JB, com todo respeito, nossos colegas carioca, eles não tinham dito que o Renato estava acertado com o Flamengo, base salarial, tinha pedido contratação. Mas foi uma jogada política dos próprios Cadu, mas ali, isso, desculpa, não quero ser um ombudsman da imprensa aqui e tal, mas o ombudsman, o fiscalizador da imprensa, para usar um termo que talvez o pessoal não vai conhecer. E nem eu querer ser o crítico da crítica. Aqui no Rio Grande do Sul também gravaram. Aqui no Rio Grande do Sul? Claro. A partir de um determinado momento, não. Olha, o Renato está no Flamengo, o Renato está no Flamengo. Então, mas gravaram, apostaram? Em função dos fatos, dos acontecimentos e das informações que vinham, inclusive, da onde? Do Rio. Parei para aqui. Mas a fonte da imprensa do Rio é uma fonte dentro do clube, oficial ou extraoficial. E a fonte daqui não. Um de cada vez, um de cada vez. Pega o Luciano e o Marcelo, como vai dizer que determinado jogador ou determinado técnico está acertado com ele, tá? Entendeu? O jogador e o técnico não vai se queimar também, como o Grêmio foi. O Renato foi espetacular em relação à posição que ele colocou em relação ao Flamengo. Ainda vou treinar tudo mais. Mas tu começa a acreditar, a imprensa compra a ideia. Porque alguém está dizendo que tem legitimidade. Lá os dois candidatos a presidente... Ele tinha o Renato confirmou na coletiva. Mas ele confirmou. E o Hamilton que tinha proposta e que eles negociaram. E onde tu desse, não tinha fechado. Um de cada vez. Inclusive até as informações depois, até o Corinthians fez uma proposta aí. Exatamente. Ele confirmou depois na sexta-feira, dizendo, não, teve um outro clube que fez proposta. Aí, claro, que a gente vai daqui, vai dali, era o Corinthians. Só que eu quero dizer o seguinte, Cadu, não foi um negócio assim, os caras da imprensa acordaram hoje e disseram, o Renato tá no Flamengo. Existiu a proposta, existiu a negociação, os caras estiveram perto de fechar. Na última hora, o Renato chegou, conversou com o Romildo e preferiu ficar, ponto. Agora, errado é quem cravou que não, ele é do Flamengo e não tem mais negócio. Quando tem uma disputa... Mas isso veio de lá, JB, isso veio do Rio. Mas se o cara daqui cravou, pronto, assume, embala que o filho é teu. Quando tem eu estou te perguntando isso, tá? Tem essa interferência de outros clubes, como Corinthians e Flamengo, são grandes clubes em relação ao Renato. Evidentemente, o valor do salário aumentou um pouco. Pro Grêmio, sim, era de 833, foi para 900 e alguma coisa. Com todo respeito, aí eu vou entrar na linha do JB. Não foi por questão de 100 mil, 150 mil para o Renato. Mas aumentou. Não foi questão disso. É que o Renato viu daqui um pouco o que o Grêmio queria, o que o Flamengo queria, talvez o que o Corinthians queria. Ou seja, planejamento, trabalho. Foi uma vez que aconteceu exatamente com o Tite. É verdade. Com o Tite, que estava com o Internacional e com o Corinthians. E aí o Tite conversou na época com então Pedro Afatato, e foi dito pelo próprio Tite, ou seja, conversou com a direção do Internacional, estava sentado, aí e também com o Corinthians, inclusive ele disse que a proposta salarial do Corinthians era inferior à do Internacional. Mas o que ele viu? Projeto de trabalho. E aí ele viu no Corinthians projeto de trabalho, até que ele foi campeão brasileiro, e que não viu nenhum projeto de trabalho internacional. Então, isso para o Renato, 100 mil, 150, 200 mil, não é. Era questão de projeto de trabalho. Foi uma pergunta que eu fiz, não foi uma afirmação. Projeto você tem que projetar para fazer a revisão do seu carro lá na Casa Pneus, 50 anos de qualidade, e as promoções que você sempre tem lá, como é agora, que é com preços de fábrica. O seu pneu está ficando desgastado, está ficando careca, então é lá na Casa Pneus, Avenida Ceará, 1055. Nossos 2 toques também para a DD Internacional, que é o novo participante no mundo do esporte, agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Seu carro teve aquela batidinha na porta, no paralama, no para-choque, aí você deixou no estacionamento, olhou, troço chato, incomoda, né? Então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Tome nota do endereço, Euclides da Cunha 309.
O telefone aí, código de área 51 33 15 21 60, 33 15 21 60. Ligue ou passe lá, converse com o Marcelinho e resolva o seu problema lá no Martelinho de Ouro. Vamos para um rápido intervalo, voltamos logo com a sequência dos nossos 2 toques. Estamos voltando com o nosso 2 toques. Nosso 2 toques de hoje com o Mário Sérgio Martins, Fábio Berto, JB, João Batista Filho. Você nos assiste aí pelos canais 24 e 524 da NET, para as principais cidades do nosso estado, Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos através das plataformas digitais. Ao vivo em todas elas. O Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, o YouTube também no Facebook, inclusive você manda aí a sua mensagem, né? Sua pergunta, sua crítica, é importante que você localize a cidade de onde você está mandando a sua mensagem, como sempre aqui, ó, o Miro, lá de Laguna. Boa noite, Cadu e bancada. Um abraço deste fã diário, deste ótimo programa de Laguna, lá em Santa Catarina. Faça como o Miro, localize a cidade de onde você... A região nossa é grande, né? De onde você está assistindo. Também que você compartilhe, né? Compartilhe você, seus amigos vão compartilhando aí para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Completamos aí, no último dia 2, apenas 5 meses no ar, como eu digo. Estamos embalando a nossa RDC TV. Nosso 2 toques para a Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem lá na Tubolândia. E tem o site, né, www.tubolante.com.br. Pessoal do interior tem o site, pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site, tem a possibilidade de ir na loja Alberto Bins 533, onde fica a Tubolândia. Nossos 2 toques também para a Baidob. Bom, na Baidob você tem tudo na linha automotiva, olha só. E tem o site e também tem 3 lojas. Pessoal do interior tem o site, pessoal de Porto Alegre tem, além do site, 3 lojas aqui em Porto Alegre. Na Benjamin Constant 1315, quase esquina com a São Pedro, um showroom espetacular ali. E também na Avenida Ipiranga 5800 e a nova loja da Baidob, aqui na Zona Sul, em Porto Alegre, fica na rua Icaraí, na Avenida Icaraí, melhor dizendo, 918. Nossos 2 toques também para EGR, que é a empresa gaúcha de rodovias que vem atuando na manutenção e melhorias das rodovias gaúchas. Entre as principais obras entregues está o viaduto da duplicação na estrada de Santa Cruz do Sul, na RS 287, com investimento de mais de 26 milhões de reais. Na região metropolitana, em Viamão, a EGR está erguendo outro viaduto no entrocamento da ERS 040 com a 118. Nessa, são mais 16 milhões de reais. Esta e outras melhorias estão feitas para nós, né? Para mim, para você, para que tenhamos mais segurança nas estradas e o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Bom, e ontem conhecemos aí a seleção da CBF. O Marcelo Lomba foi o cara escolhido pela CBF como o melhor goleiro do Brasileirão. Quem nos traz essa matéria é o Giovani de Oliveira. Da reserva de Danilo Fernandes ao posto de melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, 2018 foi um grande ano para Marcelo Lomba. Com Moledo e Cuesta na zaga, o goleiro formou uma das melhores defesas do Brasil, se transformando em uma das grandes afirmações do Inter e ganhando de vez a confiança da torcida. Ouvir a torcida do Inter cantando e vibrando, às vezes até no resultado adverso, é isso que faz uma paixão, né? O Inter ser uma paixão. Nesta temporada, Lomba jogou 37 partidas e em 18 delas saiu sem tomar gols. Com ele, o Inter conquistou 19 vitórias, 10 empates e sofreu apenas 8 derrotas. Se no final do campeonato o Colorado não ficou com o título, pelo menos a vaga para a fase de grupos da Copa Libertadores da América veio de forma antecipada. Então a gente realmente sai feliz, sai de cabeça erguida e confiante para que o ano de 2019 seja muito bom. Mas hoje eu queria agradecer a Deus por poder estar vivendo isso. O que Lomba está agradecendo é o prêmio que recebeu. Na noite de ontem, ele foi escolhido o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro pela CBF, em uma eleição que contou com os votos de 9.000 jornalistas, jogadores e treinadores. Então, graças a Deus, as coisas deram certo. Eu acho que o 2018 foi o melhor ano da minha carreira. Pois é, vejam só o que são as circunstâncias do futebol. O Danilo Fernandes era o titular, né? Ele foi o responsável até ano passado pelo Internacional
ano retrasado, inclusive, não ter caído já antes do que caiu, pelo que foi o Danilo, e também a titularidade do Danilo o ano passado na Série B, e esse ano ele vinha. Aí uma lesão tirou o Danilo e proporcionou. E não é a primeira vez que o Lomba, teve oportunidade e foi um goleiro que destacou. E dessa vez que ele, inclusive, ele teve essa sequência de jogos, ele acabou sendo escolhido o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro na escolha da CBF. JB, tu tem toda a seleção aí? Eu tenho a seleção aqui, Cadu. O goleiro Marcelo Lomba, na lateral direita o Mike, aí Jeromel e Cuesta, os dois zagueiros, tanto da seleção da CBF quanto da Bola de Prata, e na esquerda o René, lateral esquerdo do Flamengo, ganhou um melhor lateral. Aí o meio-campo com Dourado e Bruno Henrique, também unanimidade das duas principais escolhas do Brasileirão. Aí Lucas Paquetá e De Arrascaeta, o Everton não entrou nessa seleção, porque assim, na Bola de Prata o esquema é 4-2-3-1, que é mais usado mudaram o esquema, hoje. aí passou a ser 4. O da seleção brasileira, da seleção da CBF é 4-4-2. 4-4-2. Então no ataque ganharam Dudu, que foi o craque do campeonato para todo mundo, e o Gabigol, que foi o artilheiro. Mas não tem esquema. Eu recuava o Everton para deixar o Everton fora. O Everton hoje do futebol brasileiro são os dois melhores jogadores do futebol brasileiro, ele e o Dudu. Aí tu deixar fora de uma seleção. O Gabigol entrou e foi artilheiro do campeonato. Eu só consideraria se fosse jogar, mas eles não vão jogar. Não tem. Agora. Não, mas não é questão de jogar. Não, é questão de fazer um esquema para escolher. Tem que ser do esquema. É isso que eu não concordo. O Everton, qualquer seleção brasileira hoje começa pelo Everton. É. Pelo Everton e pelo Dudu, que são os dois principais jogadores. Do Brasil. No Brasil, no Ah, Brasil. Qualquer seleção, hoje, dos jogadores que atuam no Brasil. Os jogadores do Brasil, eu concordo, que o Everton tem que participar. Não tem. Agora interessante, né? Foram 3 jogadores do Internacional, o Lomba, o Cuesta e o Rodrigo Dourado. E 3 do Palmeiras. 3 do Palmeiras. Os dois que mais cederam jogadores para a seleção da CBF. Flamengo foram 2, né? Dois do Flamengo. E só não foi. O Palmeiras tem uma vantagem, entre aspas, porque o Filipão foi o melhor técnico. Não, mas eu quero chamar a atenção, é que desses 3 jogadores do Internacional, foram 3 do sistema defensivo, né? Foram 3 do sistema defensivo. Ou seja, e o Internacional, ele passou a se habilitar e chegou a uma liderança, chegou à 3ª posição e fez a campanha que fez, exatamente a partir de onde? Da defesa? Para mim, do sistema defensivo. Para mim, não seria surpresa se Denilson também estivesse na seleção. Para mim, Denilson. Edenilson. Não, o Edenilson teve, na Bola de Prata teve. Mas tudo bem, o Denilson. Mas o que chama atenção, o que me chama a atenção é isso. É exatamente 3 jogadores do sistema defensivo. E o Moledo perdeu a vaga, principalmente na Bola de Prata, que a gente acompanhava a votação. A Bola de Prata é um sistema muito interessante pelo seguinte: metade, basicamente, na realidade, 60% são dos jornalistas que acompanham. Aqui é o Zé Alberto Andrade que estava fazendo, não sei como é que está a situação. O que acontece? O cara vê o jogo em loco e tem um critério e ele dá a pontuação para o jogador conforme esse critério. Aí tem alguns dados interessantes, tipo 10. 10 é assim, tem do lado no guia de pontuação deles. Você viu o Pelé jogar? Pelé era o 10. Tipo, ninguém vai tirar 10. É um negócio quase muito impossível. Então, observam isso. E tem um critério. Então, a Bola de Prata tem os números do jogador mais a avaliação dos jornalistas em loco na partida. Na seleção do Brasileirão são os jornalistas que votam. E aí, cara, tem muito essa escolha. É um absurdo. O Moledo estava até as últimas 4 rodadas, faltando 4 rodadas para acabar o Brasileiro. O Moledo era o titular da Bola de Prata. Machucou, o Jeromel continuou. Mas por que, JB? Por que, JB? Olha só, o Internacional, ao lado do Grêmio, até boa parte do campeonato, quase até o final do campeonato, aí, pelo menos 2/3 do campeonato, era a defesa menos vazada junto com a do Grêmio. Era a defesa menos vazada. Só que o Moledo quase entrou. Me permite? Não, e aí, exatamente quando o Moledo teve a lesão, o Internacional caiu de produção e passou a tomar, aí nos últimos jogos, quase um gol por partida. Eu procuro sempre fugir da grenalização, porque às vezes é chato isso, mas eu acho que nesse momento tem incoerência. Seleção do Campeonato Brasileiro, ok, Vitor Cuesta, mas se tu fosse pensar quem foi o melhor melhor zagueiro do lado esquerdo, o Kahneman ou o Vitor Cuesta? No ano.
Claro, quem foi melhor. Considerando as partidas do Campeonato Brasileiro, até porque o Vitor Cuesta jogou mais. Eu acho que foi o Vitor Cuesta. Mas quem foi o melhor zagueiro do lado esquerdo do ano? Opiniões, quer dizer, não houve justiça, vai ver opiniões assim em relação ao Vitor Cuesta em relação ao Guerra. Não há injustiça. No Brasileiro, Mário, o Vitor Cuesta jogou mais. Injustiça, não há. Tu tem um ainda, os dois são bons. Nessa linha aí. São muito bons. Nessa linha. Os dois são muito bons. Então não é uma injustiça. Mas o Cuesta só cresceu a partir de quando? Quando o Moledo foi efetivado ao lado dele. Aquela história. Uma zaga se completa. A partir do momento. E eu fui um dos críticos aqui à contratação do Moledo. Acho que não sou eu, na grande maioria. Bom, o jogador que está voltando pela terceira vez, saiu lesionado, que teve fora do futebol brasileiro por muitos anos. Eu até critiquei essa contratação do Moledo na época. Eu não quero ficar entregando. Mas o Cuesta cresceu a partir da efetivação do Moledo. É que teve, concordo, eu também vou aqui dar a mão à palmatória, botar aqui pro cara bater, que se for o caso. Mas assim, não achava que o Moledo seria esse jogador que acabou sendo. A grande maioria. Não, ele vem com desconfiança, vamos ser claros. Exatamente. Vem com muita desconfiança. Exatamente. Agora, ô Cadu, eu sei de dirigente que falou, não, ele falou pra todo mundo, tava todo mundo no treino, e ele falou assim, beleza, não gosta do Moledo? Dá um zagueiro viável. Aí ele disse, não vem com o Dedé do Cruzeiro. Sabe aquela história assim? Não, nós estamos trazendo... A interpretação que eu faço disso, estamos trazendo o Moledo porque é o cara viável do momento que o Inter pode pagar, contrata naquela situação do Inter que não tem dinheiro para dar, para quitar, para casar ali, tem que ser contratar o cara pelo salário ou alongar essa dívida. O Moledo era o que dava. E o Inter, se pudesse, contratava o Dedé do Cruzeiro. Estou dando um exemplo. João Batista, não é a primeira, nem vai ser a última. Mas tanto o Grêmio quanto o Inter. Ele montou um time, logo quando saiu da segunda divisão, na última vez, dessa forma. Com o que tinha. Mas aí tu tem que dar méritos ao departamento de futebol. Isso. Ao Melo, principalmente, porque tinha convicção. Ele tinha convicção que o Moledo daria esse resultado. Aí tu tem que elogiar. Tu tem que elogiar porque é a convicção. Agora... Mas deixa eu fazer até aqui, aos nossos claro que todos são audiência qualificada, mas deixa eu fazer referência a dois aqui, né? Nossa querida Marla Martins, que está na audiência. Minha parente. E também o Raul Gudoli Filho. Raul Gudoli Filho, só que o conselheiro meu colega. O Gudoli virou menino do Rio agora. Ele virou menino do Rio. Tá no Rio lá. Agora ele divide mas ele tem negócio no Rio, deixa ele trabalhar. Agora ele divide entre o Rio e Porto Alegre. Só que ele fica aqui 3 meses do Rio e um mês aqui. Ele está chegando chiando aqui, a gente dá um tapa nele. Agora, a grande notícia do futebol, talvez mundial, mas talvez nem tanto, né? Embarcam amanhã Boca e River para disputar. Vamos falar depois do intervalo, porque agora eu estou lá na ponta, no outro lado com a redação. A Fabiane Flores está lá na redação exatamente preparando, né, o nosso Jornal da RDC, finalizando o nosso Jornal da RDC, que vem na sequência, logo após o nosso Dois Toques. Ela está aí nos trazendo as manchetes, o que teremos no nosso Jornal da RDC. Boa noite, Fabiane. Oi, Cadu, muito boa noite. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Pois é, ontem no Jornal da RDC a gente noticiou o caso de ataque de criminosos a agências bancárias no norte aqui do estado do Rio Grande do Sul. Pois é, um refém e 6 criminosos acabaram morrendo. E a Brigada Militar informou na manhã de hoje que já estava esperando por um assalto a banco na região e que, portanto, estava preparada, então, para agir. Mas, ainda falando sobre segurança, nós temos uma boa notícia, porque o governador do estado, José Ivo Sartori, assinou na manhã de hoje um decreto que regulamenta uma lei de incentivo à segurança pública. Todos os detalhes, você já sabe, é no Jornal da RDC, que começa logo após o programa Dois Toques. Não perca. Cadu. Ok, Fabiana, então na sequência aí do nosso Dois Toques vem o Jornal da RDC e logo após o Cruzando as Conversas. Nosso Dois Toques para o Banco dos Gaúchos, nosso banco é o Banrisul, né? Que ele oferece diversos produtos, como esse aí, o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, não baixou o aplicativo do Banrisul, baixe que você tem a segurança do Banrisul. Se você não é, clique Simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Nosso Dois Toques também para o Grupo Zafari. Economizar é comprar bem. E isso você tem no Grupo Zafari. Também para o Grupo Unificado. Pensou em escola, pensou em colégio, é com o Grupo Unificado. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinho para o último bloco do nosso Dois Toques.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques, hoje com o Mário Sérgio Martins, Fábio Berti, JB, João Batista Filho. Vamos aí pelos canais 24 e 524 da NET, para as principais cidades do nosso estado, Rio Grande do Sul, mas para o mundo através das nossas plataformas digitais. Ao vivo em todas elas, no Twitter, no nosso site, no YouTube e no Facebook. E importante aí que você, algumas mensagens aqui que eu vou fazer referência e logo na sequência e também compartilhe aí com seus amigos aí para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV e completamos apenas 5 meses no ar. Nosso Dois Toques para a Village Serviço Contábil, é só você acessar o site da Village, né, www.village.com.br, se tornar um cliente da Village. Também para o Grupo Pós-Pecir, que atua nos ramos de seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial Pilar do São José, que está agora no próximo ano na Série C. Olha, e o gramado São José agora com selo FIFA, gramado sintético do São José, de uma melhor qualidade, uma grande qualidade, de primeiro mundo, os primeiros, olha, dos principais estádios, né, que tem gramado sintético, e é o que o Milton Machado proporcionou lá ao São José, o nosso Zequinha, que vem com força total aí na Série C do Campeonato Brasileiro do próximo ano, pensando em Série B, chegar em Série B do Campeonato Brasileiro. Nosso Dois Toques também para a micropigmentação Priscila Santarém, espaço de beleza facial, especializado em diversos procedimentos. Vocês fazem o contato pelo número 51, código de área, né, 999-661410, para ter uma melhor ideia do que é uma micropigmentação. É só você acessar o Instagram da Priscila, @Priscila_Santarém. Bom, o Mário Sérgio já fez referência no último, que sai ou não sai esse jogo aí? Parece que embarcam amanhã, agora o jogo vai ser... Marcado para domingo, né? Marcado para domingo, em Madrid. Né? Mas o mundo está com... Eu quero saber se sai. Eu quero saber se como é que... Não, sai. Eu quero saber como é que vai ser o jogo. Se vai ser um jogo de compadre, vai ser um jogo... Né? Eu acho que entre argentinos nunca é um jogo de compadre. Não. Mas tudo que aconteceu antes do jogo, desde da primeira partida até agora, tudo leva a crer que... Quer dizer, tudo que se espera desse jogo é que seja um jogaço. Né? Tudo que se espera. Mas esperamos qualquer coisa. Eu diferente de 80% das pessoas, eu achei que foi a melhor sacada que a Conmebol poderia ter. Em termos de marketing, foi. O Cadu vai dizer assim, o JB, ele é suspeito porque tem amigos lá na Conmebol e tal. Eu realmente tenho vários amigos na assessoria de imprensa da Conmebol. Não, quanto à posição, sim. Não, o que eu discuto... O que se apresentou e critico... era o que dava. Não, o que eu critico... Essa esculhambação que a Conmebol. Pois é, mas Cadu, era a única forma de... Essa atitude eu até concordo. Eu acho não, que mas parei. Esse jogo vai ser mais. Esse jogo, a única forma de resolver é esta. Não tinha outra forma de resolver. Joga na Argentina, vai dar confusão. Joga no Paraguai. Joga com o estádio fechado, matar teu espetáculo. Qualquer lugar da América do Sul daria estádio pela metade e não lotaria. Joga na Europa. O mundo inteiro falou mal, faz um baita de um espetáculo na Europa e mostra para os caras, nós sabemos fazer. E aonde? Aí virou a colônia, né? Não, só um minutinho, isso quer dizer. Foi na Espanha. Mas daí tu não vai a Portugal. Tu já foste a Portugal? Teu filho mora em Portugal. Só um pouquinho. Eu gostaria... Então o Cadu, se ele acha que não pode visitar colonizador, não vai para Portugal. Por que foi escolhido lá? Por isso? É só para taxar, né? Então, é o Real Madrid. Entrega, eu acho que a jogada de marketing é importante, é inteligente com esses argumentos que tu usaste, João e Mário, mas entrega a taça colonizadores da América. Eu acho que não. Vocês não, isso tem que superar essas coisas têm que ser superadas, gente. Eu conheço e gosto muito da Espanha. O mundo está globalizado, tu não pode pegar a história de 300, 400 anos e trazer para cá. Não, mas aí nós estamos falando da constituição de uma competição que chama-se Libertadores, em homenagem aos Libertadores da América. Então joga no Chile. Um de cada vez. Continua sendo Libertadores da América. Joga no Chile. Continua sendo. Tu não pode associar essa questão de colonização com o final de uma Libertadores, que é a única forma de ser tirada. Eu acho que nem se colocasse, por exemplo, no Rio Grande do Sul daria problema. É muito perto. Se é para... O clima na Argentina para disputar uma partida de futebol está horrível hoje. Claro. Não tem, está pegando fogo. Isso é evidente, não dá. Mário, então, agora, dizer que vai para lá, que é colonização... A partir do próximo ano, a final da Libertadores será num país neutro. Já escolhido Santiago. Já está escolhido Santiago. Então por que não se fez aqui na América? Por que não se fez na sede da Conmebol no Paraguai? Porque ia dar estádio pela metade, Cadu. Não, e aí tu mostra a Colômbia, que tem esquema de segurança forte. Então nessa tua linha aí, então no próximo ano vai ter metade do estádio. Então as torcidas não vão se deslocar para lá. Eu só tenho uma pergunta para fazer.
Fábio, tu já Perguntem e vamos encerrar o programa. Algumas vezes. Eu já fui também. Então, morreu teu argumento. Ué, por quê? Porque se tu acha que não pode a Libertadores, que Eu nós não vou lá temos como que... eu tenho inclusive cidadania e passaporte europeu e homenageei os meus Pois é, mas antepassados. Ponto final. Sou filho de uma mulher Então europeia. então a Europa... Vamos lá, vamos Libertadores. continuar a discussão lá no barranco. Vamos mesmo. Vamos A continuar Europa a não é discussão um no erro, barranco. gente, pelo amor de Deus. Vamos continuar a discussão no barranco. Que bom que nos colonizaram. Senão nós Restaurante Churrascaria Máxima do Grande do Sul, referência nacional. E hoje é terça, né? Então, terça, quarta e quinta, aos domingos, promoções do Barranquinho. É o complexo do Barranco. De muita qualidade. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. 2 endereços. Na Avenida Ipiranga 813, lá tem Kia e tem Lifan. Você escolhe a marca, qualquer uma delas, está super bem. Na Avenida Ceará, nova revenda da Kia. Avenida Ceará 370. Agora, se você vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, teatro, quer saber de estacionamento, tá aí. Teletax, peça 32, 26, 19, 19. 24 horas de segurança que ele leva e que ele traz. Se você vai para longe, vai voar alto, você vai de Tritax Aéreo. Que tu levantou, tem informação aí, JB? Acabei de mandar mensagem para o Alexandre Soares, empresário do Wellington Silva. Tem um acerto já entre Inter e o Wellington Silva para renovação contratual. Eu estou aqui questionando ele. Falta só um detalhe com o Fluminense, mas pelo jeito ele vai ficar. Mas ele não postou ontem dando tchau. Mas aí ele me disse, ontem eu falei com ele, disse, não, era do ano e tal, aí agora a gente está conversando. Nada e vai como ficar. um dia após o outro. Exatamente. Futebol é isso, às vezes tu dorme definido, acertado com o jogador, depois acorda, não desiste. Né? Agora vai ser uma grande partida, viu, domingo. Na sequência vem aí o nosso Jornal da RDC, logo após o Cruzando as Conversas, nosso Dois Toques volta amanhã a partir das 21 horas. Continue aqui com a programação da nossa RDC TV. Tchau, tchau. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.